Você já percebeu como os pensamentos mais destrutivos aparecem exatamente quando você mais precisa de clareza? Aquela voz interna que sussurra: você não é bom o suficiente segundos antes da reunião importante. O medo paralisante que surge na véspera do lançamento. A ansiedade que consome sua mente quando você deveria estar descansando. Mas, e se eu te dissesse que o problema nunca foi a força desses pensamentos? O problema foi tentar vencê-los com mais pensamento. Existe uma estratégia milenar, forjada nos mosteiros zen do Japão feudal, que transforma adversários mentais em fumaça, não lutando contra eles, esvaziando o campo de batalha. Antes de revelar esse sistema, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like e me contar nos comentários: qual é o pensamento invasor que mais rouba sua paz? Aquele que aparece sem ser chamado e paralisa sua ação. Escreva agora, porque nomear o adversário é o primeiro passo para desarmá-lo. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1612. No litoral da ilha de Ganryu, dois homens se preparavam para um duelo que entraria para a história. De um lado, Sasaki Kojiro, considerado o espadachim mais rápido do Japão, mestre da técnica Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha. Sua espada media 1,30 m, forjada para alcançar o oponente antes que ele pudesse reagir. Kojiro havia vencido 63 duelos, sem jamais receber um ferimento. Do outro lado, Miyamoto Musashi. 30 anos, 59 vitórias, mas conhecido por algo além da técnica. Uma capacidade desconcertante de esvaziar a mente no momento exato do confronto. Kojiro chegou à praia ao amanhecer, como combinado. Preparou-se meticulosamente, alongou, meditou, visualizou cada movimento. Às 6 da manhã, estava pronto. Musashi não apareceu. 7 da manhã. Nada. 8, 9. O sol subia, o calor aumentava, e Kojiro começou a sentir algo que nunca havia experimentado antes de um duelo. Raiva. A cada minuto de espera, sua mente produzia pensamentos. Ele está com medo, está me desrespeitando. Quando ele chegar, vou destruí-lo nos primeiros segundos. A respiração acelerou. Os músculos tensionaram. A estratégia perfeita que havia ensaiado começou a se dissolver em névoa de emoção. Musashi chegou às 10 da manhã, 4 horas atrasado, remando calmamente em um pequeno barco. Quando pisou na areia, Kojiro explodiu. Você não tem honra. Chegar atrasado a um duelo é covardia. Musashi não respondeu. Seus olhos estavam vazios. Não vazios de vida, mas vazios de reação. Ele havia passado as 4 horas no barco, esculpindo uma espada de madeira de um remo. Enquanto Kojiro fervia em pensamentos sobre atraso e desrespeito, Musashi estava em mu. Vazio. Mente sem mente. O duelo durou 17 segundos. Kojiro atacou com toda a fúria acumulada, seu golpe da andorinha cortando o ar com precisão mortal. Musashi não bloqueou, não desviou. Ele simplesmente não estava onde Kojiro esperava. A espada de madeira desceu em um arco simples e atingiu o crânio de Kojiro com força suficiente para matá-lo instantaneamente. Musashi limpou a espada, voltou ao barco e remou de volta. Nunca mais duelou. 23 anos depois, isolado em uma caverna nas montanhas, Musashi escreveu O Livro dos 5 Anéis. No capítulo sobre o vazio, ele registrou: o adversário mais perigoso não é aquele à sua frente, é aquele dentro da sua mente. E a única forma de vencê-lo é recusando-se a lutar. Essa estratégia não ficou presa em tratados antigos. Ela foi estudada, refinada e validada pela neurociência moderna. Pesquisadores da Universidade de Kyoto descobriram que monges zen praticantes de Mushin, o estado de vazio mental, apresentam padrões cerebrais únicos durante situações de estresse. A amígdala, centro do medo, permanece inativa, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pela ação deliberada, mantém atividade estável. Em outras palavras,
Eles literalmente desligam o adversário interno. Mas aqui está a verdade que queima. Você não precisa de 20 anos de meditação em um mosteiro. Você precisa entender 3 princípios que transformam a estratégia do vazio em protocolo aplicável à sua vida agora. 3 conceitos que Musashi dominou e que você pode começar a praticar hoje. O primeiro princípio é Mushin. Mente sem mente. Não significa não pensar. Significa não se apegar ao pensamento. Kojiro pensou, ele está atrasado. Isso é desrespeito. E esse pensamento se tornou um adversário interno que consumiu sua energia, acelerou seu coração, nublou sua estratégia. Musashi também percebeu o atraso. Mas o pensamento atravessou sua mente como o vento atravessa uma janela aberta. Entrou, saiu, não deixou marca. Um neurocientista da Universidade de Oxford conduziu um experimento fascinante. Colocou 2 grupos de pessoas em situações de alta pressão, apresentações públicas com avaliadores hostis. O primeiro grupo recebeu a instrução: controle seus pensamentos negativos. Substitua-os por pensamentos positivos. O segundo grupo: observe os pensamentos negativos como se fossem nuvens passando. Não lute, não substitua, apenas observe. O primeiro grupo apresentou aumento de cortisol, o hormônio do estresse, de 42%, tremores visíveis, esquecimento de conteúdo. O segundo grupo, aumento de apenas 8%, desempenho superior em todos os critérios avaliados. A diferença? Um grupo lutou contra o adversário interno, o outro esvaziou o campo de batalha. Mushin não é passividade. É a recusa ativa de alimentar o inimigo. Quando você tenta suprimir um pensamento ansioso, você está dando a ele exatamente o que ele quer: sua atenção, sua energia, seu tempo. Você está duelando. E no duelo interno, quanto mais você luta, mais forte o adversário fica. O segundo princípio é Mizu no Kokoro. Mente como água. Água não resiste, não empurra, não tenta vencer. Ela simplesmente reflete o que está acima dela com perfeita clareza, e quando o objeto se move, a água volta ao estado de calma instantaneamente. Pense na última vez que você recebeu uma crítica dura. Sua mente provavelmente fez o oposto da água. Ela resistiu, criou ondas, formou redemoinhos de pensamentos defensivos, cenários de revanche, diálogos imaginários onde você vencia o crítico com argumentos devastadores. Você passou horas, talvez dias, agitado. A crítica durou 30 segundos. Sua reação mental durou muito mais. Musashi treinava Mizu no Kokoro de uma forma brutal. Ele pedia a seus alunos que ficassem em pé, imóveis, enquanto ele gritava insultos a centímetros de seus rostos. Você é fraco. Sua técnica é patética. Seu mestre deveria ter vergonha. A maioria tremia, cerrava os punhos, mordia os lábios. Mas os que dominavam a mente como água, seus rostos permaneciam serenos. Não porque não ouviam, porque ouviam, refletiam e deixavam passar. Um estudo da Universidade de Stanford testou essa abordagem em atletas de elite. Dividiram jogadores de basquete em 2 grupos antes de lances livres decisivos. O primeiro grupo foi instruído a bloquear pensamentos de falha e focar em confiança. O segundo, a observar qualquer pensamento de falha como reflexo na água, sem julgamento, e executar o movimento. O segundo grupo teve taxa de acerto 17% superior. Por quê? Porque a mente como água não gasta energia lutando. Ela reflete, reconhece e age. O pensamento, vou errar, aparece? Aparece. É um reflexo. Não é você. Não é verdade. É apenas um padrão neural disparando. Você não precisa vencê-lo. Precisa deixá-lo passar e executar o lance. O terceiro princípio é Fudoshin, mente inabalável. Não confunda com mente rígida. Fudoshin é a capacidade de manter o centro mesmo quando tudo ao redor está em caos.
É a diferença entre a rocha que resiste à tempestade rachando e a árvore que se dobra e permanece enraizada. Musashi enfrentou isso no duelo contra Kojiro. Ele sabia que chegar atrasado provocaria raiva. Sabia que Kojiro, consumido pela emoção, perderia o centro. Mas Musashi não provocou para vencer psicologicamente. Ele provocou para testar a si mesmo. Poderia manter Fudoshin sabendo que estava quebrando as regras da honra? Poderia agir com precisão enquanto carregava o peso moral do atraso? A resposta foi sim, porque Fudoshin não depende de circunstâncias externas. Depende de um ponto fixo interno que você escolhe proteger. Para Musashi, era a execução perfeita do movimento. Não importava se Kojiro estava furioso ou calmo, se o sol estava alto ou baixo, se a multidão o julgava ou aplaudia. O centro era o corte, e o centro permaneceu inabalável. Pesquisadores da Universidade de Princeton estudaram bombeiros em situações de incêndio de alta intensidade. Descobriram que os mais eficazes não eram os mais corajosos ou os mais fortes. Eram os que conseguiam identificar um objetivo claro, resgatar a criança no segundo andar, e manter esse objetivo como centro inabalável, enquanto tudo ao redor gritava fuja. Você vai morrer. Fudoshin é escolher conscientemente o que é inegociável e deixar todo o resto ser negociável. Seu chefe grita, negociável. Seu projeto falha, negociável. Sua mente produz pensamentos de inadequação, negociável. Mas o centro, a ação que você decidiu executar agora, esse é inabalável. Agora, aqui está o que você precisa entender. Esses três princípios não funcionam isolados. Eles formam um sistema. Mushin esvazia o campo de batalha. Mizu no Kokoro reflete sem resistir. Fudoshin mantém o centro. Juntos, eles criam algo que a neurociência chama de automaticidade sob pressão, e que Musashi chamava simplesmente de o caminho. Mas atenção máxima aqui, isso não é teoria, não é filosofia para contemplar, é protocolo para treinar, e treinar significa falhar. Você vai tentar esvaziar a mente e perceber que está agarrado a um pensamento ansioso há 20 minutos. Vai tentar ser como água e descobrir que está fervendo de raiva. Vai tentar manter o centro e perceber que está completamente perdido. E quando isso acontecer, quando você falhar, existe uma diferença enorme entre tropeçar e cair. Tropeçar é perder o equilíbrio e retomar o passo. Cair é perder o equilíbrio e desistir do caminho. Musashi tropeçou inúmeras vezes. Nos primeiros duelos, ele venceu por sorte, não por vazio. Nos primeiros treinos de Mushin, sua mente era um campo de guerra. Mas ele tropeçou e voltou. Tropeçou e voltou. Até que tropeçar se tornou parte do treino. Então aqui está o plano. Não um plano de 30 dias. Não uma jornada de transformação. Um protocolo mínimo que você começa agora e mantém por 2 semanas. Só isso. 2 semanas para provar para você mesmo que você consegue treinar o vazio. Primeiro passo. Escolha um momento de pressão recorrente. Não o maior desafio da sua vida. Um momento pequeno e frequente. A reunião semanal onde você sempre fica ansioso. A conversa com aquela pessoa que sempre te irrita. O momento antes de dormir quando os pensamentos invadem. Um momento específico, pequeno, recorrente. Segundo passo. 3 minutos antes desse momento, pratique Mushin. Sente-se. Feche os olhos. Observe os pensamentos que aparecem. Não tente controlá-los. Não tente substituí-los. Apenas observe como se estivesse assistindo carros passando na rua. Ah, lá vem o pensamento de que vou falhar. Ah, lá vem a memória daquela vez que errei. Observe. Deixe passar. 3 minutos. Só isso. Terceiro passo. Durante o momento de pressão, pratique Mizu no Kokoro. Quando a crítica vier, quando o medo aparecer, quando a raiva subir, visualize sua mente como superfície de água. O pensamento é uma pedra jogada. Ela cria ondas.
Você observa as ondas e espera a água voltar à calma. Não force a calma, apenas observe o retorno natural. Quarto passo. Identifique seu Fudoshin, seu centro inabalável naquele momento. Não pode ser não sentir medo. Não pode ser fazer a pessoa gostar de mim. Tem que ser uma ação concreta que depende só de você. Falar as 3 ideias que preparei. Ouvir sem interromper por 2 minutos. Executar a respiração profunda 5 vezes. Algo pequeno, concreto, seu. Quinto passo. Ao final do dia, registre. Não precisa ser longo. Uma frase. Tentei esvaziar. Agarrei no pensamento. Voltei. Fui como água por 30 segundos. Depois fervi. Mas percebi. Mantive o centro na primeira frase. Perdi na segunda. Registrar não é para julgar. É para treinar a percepção. Faça isso por 2 semanas. Só isso. Um momento de pressão por dia. 3 minutos de Mushin antes. Mizu no Kokoro durante. Fudoshin como âncora. Registro ao final. E aqui está o que vai acontecer. Você vai falhar. Muitas vezes. Vai esquecer de praticar. Vai tentar esvaziar e ficar mais ansioso. Vai tentar ser água e virar gelo. E no momento exato em que você perceber a falha e voltar ao protocolo, você terá vencido. Porque o adversário mental se alimenta de desistência, não de tropeço. Musashi venceu Kojiro não porque era mais forte, não porque era mais rápido. Ele venceu porque, enquanto Kojiro lutava contra a raiva interna, Musashi estava vazio. E o vazio não pode ser derrotado porque não há nada para atacar. Um pesquisador da Universidade de Harvard conduziu um estudo com executivos em ambientes de altíssima pressão. Descobriu que os que relatavam menor nível de estresse crônico não eram os que controlavam melhor as emoções. Eram os que praticavam o que ele chamou de desidentificação cognitiva, a capacidade de observar pensamentos sem se fundir a eles. Mushin, com outro nome. Esses executivos não tinham menos pensamentos negativos. Tinham a mesma quantidade. Mas tratavam esses pensamentos como eventos mentais, não como verdades. Estou tendo o pensamento de que vou falhar em vez de vou falhar. Parece sutil, muda tudo. Porque quando você se funde ao pensamento, você é o adversário. Quando você observa o pensamento, você está vazio e o adversário está sozinho no campo de batalha, atacando o ar. Agora, eu preciso te dizer algo direto. Esse protocolo de 2 semanas não vai resolver sua vida. Não vai eliminar a ansiedade. Não vai te transformar em Musashi. Mas vai fazer uma coisa que nenhum curso, nenhum livro, nenhum guru pode fazer por você. Vai provar que você consegue manter uma promessa consigo mesmo. E essa prova, essa evidência interna de que você é capaz de treinar o vazio por 14 dias consecutivos, é a semente de uma identidade diferente. Você não é mais a pessoa que é vencida pelos pensamentos. Você é a pessoa que treina o vazio, não porque é especial, porque escolheu treinar. E aqui está a parte que a maioria não entende. Transformação não é contagiosa, é permissiva. Quando você muda, você não força ninguém a mudar, mas você dá permissão. Seu filho vê você respirando 3 minutos antes da reunião difícil. Ele não entende o que é Mushin, mas ele vê que existe um jeito de enfrentar o medo, que não é fugir nem atacar. É esvaziar. E um dia, quando ele tiver seu próprio adversário mental, ele vai lembrar. Musashi nunca teve filhos, mas treinou dezenas de alunos. E esses alunos treinaram centenas. E a estratégia do vazio atravessou 4 séculos, sobreviveu a guerras, a mudanças culturais, a revoluções tecnológicas. Porque funciona. Não porque é mística, porque é precisa. Então aqui está a escolha que você tem agora. Você pode fechar este vídeo, achar interessante e voltar para a guerra interna de sempre. Ou pode pegar um papel, escrever o momento de pressão que você vai usar para treinar e começar amanhã de manhã. 3 minutos de Mushin.
Mizuno Kokoro durante, Fudoshin como centro, registro ao final. 14 dias. E quando você completar os 14 dias, quando você tiver tropeçado e voltado, eu quero que você volte aqui e escreva nos comentários: treinei o vazio por 14 dias. Só isso. Porque quando você escreve publicamente, você não está apenas me contando. Você está criando uma marca na sua própria identidade. Você está dizendo para si mesmo: eu sou alguém que termina o que começa. E se você está pensando, mas, e se eu esquecer um dia? A resposta é simples. Você tropeçou, não caiu. Volte no dia seguinte. O protocolo não exige perfeição, exige retorno. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis. O vazio não é ausência, é presença sem resistência. Você não vai eliminar os pensamentos, vai estar presente enquanto eles passam. E nessa presença sem resistência, você vai descobrir algo que nenhum adversário mental pode tocar. O centro inabalável que sempre esteve lá, esperando você parar de lutar para poder agir. O caminho é antigo, o caminho é preciso, o caminho funciona. Agora vá e comece. 3 minutos amanhã de manhã. Mushin. Só isso. E depois volte aqui e me conte. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se este vídeo fez sentido, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que está lutando contra o adversário interno. Eu leio cada comentário e vou estar aqui daqui a 2 semanas para ver quem treinou o vazio. A escolha é sua, mas o tempo está passando e o adversário mental não espera você estar pronto. Ele ataca agora. Então esvazie o campo de batalha agora. Comece amanhã. 3 minutos. Mushin. Vá.